Tudo bom? Esta aula é sobre licença de software. Então vamos ver o que exatamente significa uma licença, os tipos de licença e vamos focar nas licenças disponíveis no modelo Creative Commons. Então, segundo o Primeran, obviamente a palavra licença, como todas as palavras, né, possui vários significados. No caso, estamos interessados exatamente na primeira, permissão. E no Michaelis também. A primeira definição seria autorização dada a alguém. Então é exatamente isso que significa a palavra licença quando estamos falando em licença de software. Na prática, você pode não encontrar a palavra licença, tá? Mas os equivalentes seriam termos, né? Política, tá certo? Em vez de software pode ter uso ou pode ter serviço. Então, basicamente, tá? A licença descreve o direito do usuário, que normalmente é pouco, e as obrigações que ele tem, que normalmente é muita, ok? Para poder utilizar esse produto, né, ou serviço. Interessante é que normalmente, né, quando a gente paga por alguma coisa, a gente imagina que tem direito de fazer o que é que a gente quiser com aquela coisa. O que seria verdade para um produto, né, como uma fruta, uma maçã. Eu comprei a maçã e faço o que eu quiser com ela. Posso comer, posso jogar fora, posso amassar. Obviamente nada que ofenda alguém, né? Isso. Ou uma cadeira, né? Eu estou em casa e se eu quiser eu quebro ela, ok? Porque eu não posso, obviamente, jogar pela janela, né? Isso que isso pode atingir alguém. Normalmente, já vi um erro aqui, deixa eu corrigir. Normalmente, tá, um programa de computador ele não é um produto, tá certo? Ele é fornecido como um serviço. Então a gente tem uma diferença muito grande aí, porque para usar um serviço, tá, a gente precisa de uma autorização, tá certo? Então, quando a gente paga por um programa de computador, na verdade ele não está comprando o produto programa de computador, tá? O que você está pagando é o direito de usar o programa de computador, tá certo? Então, se você não concorda, né, com as condições para o uso daquele programa, então você não pode usar aquele programa. É algo simples assim. Então, paguei, não concordo, então você vai ter que devolver. E cuidado, né? Dependendo como foi adquirido, dependendo das letrinhas pequenas, né? Isso você não poderá mais devolver. Por exemplo, antigamente, tá? Você comprava os programas e eles vinham numa embalagem lacrada. E lá dizia em algum lugar, tá, que se você rompeu o lacre, então você concordou com tudo que estava escrito ali, tá certo? Então, antigamente seria assim. Eu imagino que hoje em dia, né, isso por causa dos direitos do consumidor, talvez, né, imposições desse tipo sejam consideradas ilegais e não teria nenhum valor, tá? Mas aí sou completamente leigo em relação a isso aí. Bem, é importante entender os termos de uma licença, porque a violação dela pode ter alguns efeitos legais, e no caso legal não é legal, tá? Como por exemplo, né, uma multa de até 3.000 vezes o valor do software, tá certo? Isso segundo o parágrafo único, tá, do artigo 103 da Lei 9.610 de 1998. E, né, em 2003, pela Lei 10.695, no primeiro artigo, ele diz que você ainda pode sofrer penalidade de detenção, tá, de 3 meses a 1 ano, ou de reclusão, que seria, né, de 2 a 4 anos. Certo? Os QR Codes do canto direito, tá?
estão relacionadas a essas duas leis aí. E eu coloquei como curiosidade aqui embaixo, tá? Porque não sei se vocês observaram, né? Vocês devem estar recebendo e-mail do Google informando que vai ter atualizações, né, nos termos de serviço, tá certo? Então, provavelmente ninguém olhou, tá certo? Mas aí, obviamente, como eu estou lecionando isso, eu fui dar uma olhadinha, né? Então, os termos de serviço que estão em vigor até o dia 21 de maio, tá? Tem um documento PDF, tá nesse primeiro QR Code aqui, tá? Que é o corrente, tá certo? Ele tem 17 páginas e entrou em vigor. Ai caramba, nem coloquei, né? Desculpem. Bem, já faz algum tempo. Se alguém pegar esse QR Code aí vai ver a data. Já faz algum tempo. O, o novo, tá? Vai entrar em vigor a partir do dia 22 deste mês. E ele tem, tá certo, 21 páginas. É um PDF de 21 páginas. Então ele ganhou aí 4 páginas, né? Mais de 20%, não é isso? Bem, a gente tem, tá, na área de informática, vários tipos de licença, tá certo? O mais comum é o proprietário, tá, que também é chamado de código fechado, o domínio público, tá certo? O software livre ou free software, o código aberto ou também conhecido como open source, tá certo? É uma combinação desses dois aí, né? Que seria o software livre de código aberto e, né, finalmente, o Creative Commons, que é muito utilizado hoje em dia, muito utilizado. Então vamos aí aos tipos de licença, né? O proprietário é normalmente, tá certo, que você vai encontrar em quase todos os programas, vendidos ou não, para dizer a verdade, tá? Direito autoral, né? Isso, um programa tem algum direito autoral, mesmo sendo de graça. A gente vai ver isso mais adiante. Com raríssimas exceções, isso aí. Todo programa é proprietário. Então, nesse QR Code aí, tá? Ou olhando lá nas referências, tem um link para uma página da Wikipedia que lista, tá certo? Alguns programas, né, não proprietários, tá certo? Basicamente, ele tinha um proprietário, tá certo? Que abriu mão da propriedade, ok? Então, basicamente, significa isso aí. Um programa proprietário é licenciado do usuário final, tá certo? Mas os direitos, né, continuam exclusivos do criador, do produtor do programa, ok? Então, normalmente, né, isso, na licença, se você for olhar, está dizendo que você não pode vender, né, não pode distribuir, modificar, estudar como é que ele funciona, tá certo? Inclusive, vocês vão ver, tá? Não pode alugar, não pode emprestar. Então é interessante, né? Eu paguei pelo programa, mas eu não posso emprestar para alguém usar, tá certo? Seria equivalente a eu ter comprado uma maçã e não posso dar para alguém, né? Tava escrito lá, não é isso? Ao comprar a maçã, você está proibido de dar essa maçã para alguém. Bem, isso é interessante, tá? Porque há muito tempo atrás, tá certo? Eu tinha visto um artigo falando que a Tesla, que vende carros elétricos, não é isso? Ela estava removendo funcionalidade, tá certo? De carros que ela descobriu que foram revendidos. Então, o primeiro comprador, por exemplo, ele teve algum desconto, tá? Ou a concessionária, né, fez alguma oferta, eu vou te dar isso aqui, tá? Um controle, sei lá, autônomo, né? Para você, se você comprar esse carro. E aí o interessante é, quando o cara revende esse carro para alguém, a Tesla descobre, ela simplesmente pode remover, né, essa funcionalidade extra, porque o novo comprador, ou desculpa, o novo dono, né, não pagou por aquilo. Quem pagou foi o dono anterior. Então é aquela ideia de que você comprou um programa, tá certo, mas você não pode vender ele. Tá? Poxa, eu paguei 1.000, quero vender por 200. Não, a licença está dizendo que você não pode fazer isso, tá certo? Então seria mais ou menos equivalente a isso aí. Quem perdeu, né, isso, a funcionalidade não vai ganhar na justiça, tá certo? O fato de você ter perdido ele quando comprou de alguém. Mesmo se aquela pessoa que vendeu disse que tinha essa funcionalidade.
né? Porque o problema foi que o dono original falou da funcionalidade, né? Ofereceu a funcionalidade sem ter o direito de ter feito aquilo, tá certo? Então nesse QR Code aí, tá certo? Se vocês olharem, vai estar falando, tem um artigo aí falando disso aí. Ok, então pegando os termos de licença, tá? Para software Microsoft, ok? Tá nesse QR Code, tá lá nas referências. É um termo genérico, tá? Para a maioria dos programas da Microsoft. Então, se você for no item 13, tá? Ele fala sobre os direitos que você tem, né? E as limitações. Estão vendo aí, né? Então, você foi em alguma loja aí, tá certo? Uma loja física, até física inclusive, né? E comprou, tá certo? É o Microsoft Office, tá certo? Na versão Home and Student, tá? E aí, o que ele está dizendo exatamente aí é que você não pode usar esse programa em atividades comerciais, tá? Então, sei lá, tem algum estudante, você, né, isso, comprou essa licença, colocou no computador de casa para você usar, mas se outra pessoa usa aquele computador com finalidade comercial e usa o programa, tá? Você estaria violando a licença do software que você pagou e sujeito, né, isso aquelas coisas não legais aí, né? Ok. E se for olhar o item 2C, tá? Lembra que eu falei lá que normalmente você tem restrições, então tá aí, ó. Você não pode alugar, arrendar, transferir ou emprestar o software. Ou tentar de alguma forma, né, remover a restrição ou limitação que o software tenha. Tá certo? Em outras palavras, tecnicamente você não pode hackear o programa, né? Porque você concordou em não fazer isso quando aceitou usar ele. Beleza, é uma classe bem distinta, né? Isso do proprietário seria o domínio público, tá? Então que seria exatamente o oposto, né? O produto não tem nenhuma proteção ao direito autoral, tá certo? Basicamente, né? O criador, o desenvolvedor abriu mão, tá? Do, do direito autoral dele. Outra forma de alguma coisa entrar em domínio público, tá? É quando expira a proteção do direito autoral, tá? O Brasil segue a convenção, a conversão. A Convenção de Berna, tá certo? Através da Lei 75.699 de 1975, tá? Mas os prazos, se não me engano, eram 50 anos, os prazos que estavam nessa Convenção de Berna, foram atualizados pela Lei 9.610 de 1998, tá? Antes era 50 e agora passou basicamente para 70 anos, tá certo? Então, alguma coisa, um livro, por exemplo, né, que tenha direito autoral, esse direito expira 70 anos depois que morre o autor. Se tiver mais de um autor, tá certo? 70 anos depois que morre o último autor ainda vivo. No caso, tá, de música ou filme, o prazo começa a partir da primeira exibição ou transmissão, tá certo? Então, tem um monte de filme aí, um monte de música, né, isso antigos, que estão em domínio público. E aí eu coloquei um site do governo, né, isso, que fala e disponibiliza, né, um monte de coisa aí de domínio público. Quem quiser dar uma olhada aí, pega o QR Code, tá? Ou digita esse domínio aí, bem pequenininho, domíniopublico.gov.br. Certo, uma coisa, né, que muita gente acaba confundindo é o tal do software livre, tá certo, com o freeware, tá? Depois a gente vai ver isso aí. O software livre, tá? E a tradução foi boa, tá? Porque free software em inglês acaba ficando confuso, tá certo? Free software e freeware são duas coisas bem diferentes. Com a tradução em português não, tá bem claro aí que ele é livre, né? Então no caso ele não está falando de dinheiro, tá? Tá falando de restrições. Então software livre de restrição quanto ao uso, tá certo? Então você pode distribuir, modificar, vender se alguém quiser pagar, tá? Pode basicamente fazer qualquer coisa com o software. O interessante, tá, que software livre ele é um movimento
filosófico, tá certo? Então, isso é interessante quando a gente compara, por exemplo, com open source, tá? Código aberto. Bem, nessa filosofia, tá, a primeira restrição, tá certo, para alguma coisa ser software livre, e tudo sempre relacionado à liberdade, tá? Você não pode colocar liberdade, não pode remover a liberdade, tá certo, de usar o software para qualquer finalidade, beleza? Você não pode remover a liberdade da pessoa de mudar o software de acordo com as necessidades dela. Eu preciso que o programa faça alguma coisa. Então, a pessoa tem o direito, né, de modificar o programa e fazer aquela coisa que ele quer. A pessoa tem que ter a liberdade de compartilhar o software. Então, você não pode remover esse direito. Então, se eu tenho um software livre, tá, eu posso dar para o vizinho, posso dar para quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser com ele, posso entregar um marciano lá, se existir, né? E, né, a última liberdade que não pode ser removido é a liberdade de compartilhar as mudanças que você pode ter feito no software. Então, se eu peguei o software, modifiquei para alguma coisa que eu precisava, eu tenho o direito de distribuir isso aí, compartilhar, tá certo? Essa liberdade não pode ser removida. Então, basicamente, né, essas 4 liberdades, elas são essenciais para alguma coisa ser chamada de software livre ou free software. Um termo muito popular associado a isso aí, tá? É copyleft, tá certo? Copyright, né? Isso é brincadeirinha, né? Copyright, right, direita, né? Ou direito também, né? Isso. Então, o right tem vários significados, né? Então, na verdade, copyright é direito de cópia, tá certo? E aí fizeram um trocadilho aí e botaram copyleft. Onde left seria esquerda, não é isso? Ou left pode ser alguma coisa que você deixou, né? Mas aí fica o oposto, né? Isso de copyright. Então, copyleft, tá? É deixar, na verdade, né? No significado de que essas liberdades, tá certo? Eles estão num copyright. Então veja que interessante, né? Eu fiz o programa, tá certo? E estou deixando um copyright, tá? Que é chamado de copyleft, onde eu digo que nenhuma dessas liberdades podem ser removidas. Ok? Então, copyleft é um tipo de copyright com o sentido oposto, né? O sentido do copyright é defender a unhas e dentes, é isso, o direito autoral, tá certo, do criador em restringir o uso, né? Enquanto que copyleft não, defende com unhas e dentes o direito do usuário de ter essas 4 liberdades, né? Isso, e elas não podem ser removidas. É por isso, inclusive, que o símbolo, estão vendo aqui, de copyleft, né, é um C ao contrário, tá certo? É exatamente igual ao de copyright, né, isso, mas com ele virado para a esquerda. Então é um trocadilho mesmo. Beleza, então aí, né, quando eu estou colocando o que eu falei antes, né, isso que existe uma diferença muito grande entre free software e freeware. Né? A palavra é a mesma, mas o significado é bem diferente, não é isso? Caramba, eu acho que eu tinha mudado isso, mas eu acho que eu dei tanto Ctrl Z que eu desfiz. Bem, depois eu mudo isso de volta se eu me lembrar. Em software, em free software, tá certo? A palavra free significa livre de restrição, livre de controle, como eu já tinha falado, não é isso? E em freeware, a palavra free significa custo, tá? Então, freeware é um programa livre de custo, ele é gratuito, tá? Normalmente, tá certo? Acho que 99,9999% dos casos, um free software, ele também é um freeware, no sentido de que ele é gratuito. Na verdade, eu não conheço nenhum free software que cobra, tá? Mas, sei lá, a princípio pode cobrar, isso não é proibido. Mas aí, se a pessoa comprar, se a pessoa pagar, tá? Ele vai ter preservado esses 4 direitos, beleza? Então, ou seja, a pessoa que comprou vai poder revender, tá bom? Então é por isso que eu não lembro nenhum free software que cobre, mas a princípio ele pode cobrar. Bem, desculpe,
freeware, tá vendo? Eu errei aqui. O freeware, tá? Agora esse é bom corrigir. O freeware, não, né? O freeware ele é gratuito, tá? Mas vai ter alguma restrição, tá certo? É de graça mais, 2 pontos, né? Freeware, ok. Ah, tá, agora é que eu tô vendo. Eu copiei a página e esqueci de remover ela. Eu copiei, formatei e não removi. Então pronto, era isso aqui mesmo. Então vamos lá. Cadê? Ok. Era isso aqui. Basicamente tá um freeware teria as mesmas restrições de um software proprietário, tá certo? Não pode vender, não pode distribuir, não pode modificar, não pode estar em funcionamento, não pode usar em ambiente comercial e etc. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, né, não sei se vocês sabem, existem vários, né, antivírus, tá certo? Anti-malware, na verdade, deveria ser o termo correto, né? Mas aí todo mundo chama de vírus, então... o Windows tem, inclusive, né? Tem o próprio dele. Bem, existem muitas empresas que fornecem, né, isso, uma versão gratuita do antivírus dela. Aí a ideia é que você ache bom, né, isso, e eventualmente pague, né, para usar. Então eu peguei como exemplo aí o Avast, tá? Então se a gente olhar o contrato de licença, tá certo, de usuário final, tá? É um contrato genérico também, feito da Microsoft, tá certo? Então se você olhar lá, você eventualmente acha a palavra, né? Avast Free Antivírus. E isso tá no item 2.1.2, tá certo? Então o QR Code vai dar aí nesse documento, vocês procuram aí esse item. Bem, o que é que está lá? Então ele está dizendo que, né, o que tem escrito nesse item inclui, tá certo? Além do Avast, o AVG e o CC Cleaner, tá certo? E está dizendo aí que mesmo que você não precisou ter pago por ele, tá? Você não pode usar ele em qualquer lugar que tenha finalidade comercial. E aí, para evitar dúvidas, né, ele está dizendo aí, nenhuma solução do cliente é fornecida ou licenciada, né, para uso, tá certo? Aí 2 pontos, né, isso. Basicamente o que tem escrito aí é fim comercial ou, né, alguma empresa que tenha fins comerciais. Ele só libera para não governamental, né, isso. Entidade governamental ou alguma empresa, né, que não tenha fim lucrativo. Uma ONG, né, isso. Então, basicamente, né, nenhum programa gratuito desta empresa pode ser utilizado por pessoa física ou jurídica com finalidade comercial. Isso aí, tá? E muita gente tem dúvida, tá certo? Inclui também algum computador doméstico que está sendo compartilhado com alguém que usa ele para trabalhar, para ganhar dinheiro. Tá? Não interessa se é formal ou informal. A questão aqui é gerar renda, tá certo? Então, da mesma forma, né, isso que o Office, Home Student, né, essa versão gratuita aí do antivírus não pode estar no computador que é usado para finalidade comercial. Enquanto que no Microsoft, né, Office pode ser até alegado, né, que a pessoa que está usando para fim comercial não usa o Office, né, isso só está usando o computador por causa da internet, para, sei lá, abrir o navegador na página de uma empresa e fazer uma coisa somente pelo navegador, não é isso? Pode até alegar isso aí, mas no caso do antivírus não, né? Porque o antivírus está protegendo o computador independente da aplicação que você está usando. Então no caso do antivírus não existiria nenhum atenuante, né? Como se diria aí. Deixa eu só botar essa imagem mais embaixo, acho que ficou muito alta. Pronto, vamos lá. Ok. Então, vou pular aqui. Código aberto, né? Isso ou open source, tá? Basicamente foi criado por uma dissidência do software livre, tá certo? E o interessante é a motivação, né? E a motivação foi que tinha liberdade demais. Acredite ou não, né? Lembre, o copyleft ele impõe restrições, tá?
no sentido de que as liberdades não podem ser removidas, tá certo? Então tinha um povo aí que não achou isso legal. Eles queriam o direito de remover liberdade, tá certo? Então, em que sentido, na verdade? No sentido de que você poderia pegar um programa, modificar e ganhar dinheiro com isso, tá certo? Que o software livre não permite, né? Você não pode. Pode até ganhar dinheiro, mas você é obrigado a fornecer, né? Isso quem pagou pode revender, né? Então o sujeito pode comprar, tá, o teu programa e revender e ganhar mais dinheiro do que você, inclusive que você. Então, tá certo? Isso teve uma galera aí que não achou legal, aí criou o movimento de código aberto, tá certo? No sentido de que o código é aberto, mas você pode fechar, né? Você pega o código de aberto de alguém, adapta, tá certo, para sua aplicação, tá? E coloca algum produto que pode ser vendido, né? Isso, e você ganha dinheiro com isso aí. Então, a restrição era exatamente essa aí, né? Não é possível criar um programa proprietário que pode ser vendido a partir de código disponibilizado, tá? Com licenças do tipo copyleft. Lembra que, né, o copyleft ele obriga a manter as liberdades. E aí a desculpa, né, da galera do código aberto, do open source, é que a ênfase deles é no código no trabalho colaborativo, tá certo? No desenvolvimento de software e não nas liberdades. Tecnicamente, né, um trabalho colaborativo melhoraria a qualidade do software, né? Isso, mais gente observando, mais gente olhando, mais gente mexendo, e aí teoricamente, né, isso o código seria melhor. Existe, né, o Open Source Initiative, tá certo? Que defende isso aí, né? E eles também têm licença, tá? Ou o que eles chamam de termo de distribuição, tá certo? Então, qualquer coisa, né, que você pegue lá, tá, teria que seguir, né, os termos da licença, da distribuição. Então, veja aí o primeiro item, né? Ele tem que ter redistribuição livre e não pode proibir a venda, tá certo? Então, se você botou um código lá, tá? Você não pode proibir alguém de pegar ele, usar em um produto e vender o produto, ok? E interessante, né? Você colocou seu código lá porque quis, tá? Você não pode cobrar royalty do cara que pegou o teu software, né? Teve uma ideia brilhante e ficou rico com ele, tá? Você não pode cobrar royalty disso aí. Ao participar disso aí, você abriu mão, inclusive, disso aí, de cobrar royalty, tá? Outra condição, óbvio, né? Já que o código é aberto, você tem que fornecer o software, tá? Fornecer o código-fonte disso aí. Tá? Ou se você não fornece, você tem que dizer alguma forma que a pessoa pode obter. Basicamente um link, né? Isso, um link onde você pode fazer um download do código-fonte. Você deve permitir modificações e trabalho derivado. Então, colocou lá, né? Acabou. Qualquer um pode mexer, pode criar coisas novas, não é isso? Etc. Bem, você pode a princípio dizer que, né, o teu trabalho tem que ser preservado na distribuição, tá certo? O trabalho derivado. Então, a pessoa que mexeu, né, tem que dizer lá onde é que está, né, isso, o original e como seria o original. O open source defende também, né, isso, a não discriminação de pessoas ou grupo, tá? E não somente, né, mas também não discriminar o uso, tá certo? Que o software livre discriminava, né? Que era a parte de comercial, não é isso? Então, aqui o item 6, né, é bem comercial aí. Então você não pode proibir o uso comercial, ok? A licença, né, é aplicável a todos os usuários open source, tá certo? Não pode haver condições adicionais, né? No sentido, inclusive desse oitavo aí, né? A licença não deve obrigar o programa a fazer parte de algum produto. Ah, isso aqui que eu fiz só pode ser usado no iOS ou só pode ser usado em Android. Então você não pode, né, isso dar nenhuma limitação dessa forma.
Bem, um 9 é a mesma coisa, né? Só que ali é fazer parte, né? E aqui é restringir, né? Ou seja, você não pode dizer que, para usar o meu não pode usar o outro, né? É a mesma coisa com tecnologia, não é isso? Ele está dizendo que deve ser tecnologicamente neutra. Então você não pode dizer que só pode usar em, por exemplo, smartphone, né, com touch e tela de até, sei lá, 6 polegadas. Okay? Então não pode, né, amarrar, não é isso? O software a alguma tecnologia. Beleza, do ponto de vista prático, tá? Quase todas as grandes empresas do mundo usam open source, tá certo? Basicamente a ideia é não reinventar a roda, né? O que você faz é adaptar a roda, tá certo? Então, do lado esquerdo, né, isso? Coloquei aqui o exemplo, tá? De onde você pode baixar o código-fonte dos programas que a Samsung usa nos produtos dela. E vocês estão vendo pela lista aí que é um monte, né? Televisão, celular, tá certo? Smartwatch, né? Wearable smartwatch, tá certo? Geladeira, ar-condicionado, tá? Então você a Samsung disponibiliza o código-fonte, tá, dos produtos dela que usam algum open source, né, isso, no código. Da mesma forma a Sony, tá? Aqui no lado direito, né, isso, tá a página da Sony, né, onde você pode baixar o código-fonte dos produtos dela que usam código livre, código aberto, né? Robótica, né, isso? Display de LED, projetor, televisão, né? Um monte de coisa aí. Filmadora, né? Isso? Indica, né? Filmadora. Câmera fotográfica também, né? Cybershot, eu acho que é a linha de câmeras fotográficas da Sony. Beleza. O GitHub, tá certo? Provavelmente é o maior local do mundo onde você vai encontrar open source. Tá certo? O GitHub, se eu não estou enganado, foi comprado pela Microsoft. Né? Houve uma época que a Microsoft era completamente contra, né, isso, a ideia de open source. Tá? A Microsoft vende produtos, né, proprietários. E de alguns anos para cá, né, isso, ela passou a defender open source. E aí dá para perceber por quê, né? Na verdade, o open source permite que ela pegue, né, isso, código que está aí e use nos produtos dela, né? Ela pode pegar, melhorar e botar nos produtos dela e vender, né? Então, provavelmente foi uma ideia interessante, né? E inclusive, né, isso uma conversa aí, né, que eventualmente IA vai começar a programar, né? E aí não seria difícil de imaginar onde é que essa IA iria ser treinada a programar, não é isso? Usando os códigos que estão disponíveis aí no GitHub, né? Para treinar o IA. Ok, então o movimento de código aberto obviamente não é igual ao do software livre, não é isso? O software livre ele preserva a unha incidente, né, aquelas 4 liberdades, e o código aberto não quer exatamente aquelas 4 liberdades, principalmente a primeira, tá? Então, um exemplo interessante disso, tá? É um artigo, tá certo? Que está nesse link aí disponível, tá? Tá disponível nesse link, nesse QR Code aí. Então, nesse artigo aí, tá? Ele diz que, por exemplo, né, um programa DRM, tá certo? Digital Right Management, ou seja, DRM é um programa gerenciador de direitos digitais. Então, basicamente, filme, por exemplo, né, quando você está assistindo um filme, por exemplo, com Netflix, então provavelmente tem algum DRM ali, tá certo? Ou quando você ouve música, né, isso com tem sempre que eu não uso, tá? Mas tem um bem famoso aí, né? Que todo mundo usa. Então, né, tem DRM envolvido nisso aí, beleza? Então a ideia do DRM é preservar os direitos autorais, né? Isso do músico, né? Ou da empresa que fez o filme, tá? Então, o DRM ele pode ser desenvolvido como código aberto e provavelmente tá
tá certo? Provavelmente deve estar lá no GitHub, né? Algum grupo aí que faz o programa do DRM, tá? Mais interessante é que não interessa, tá? Ele pode ser dado de graça, pode ter liberdade para tudo, mas ele não é considerado um software livre, né? Por motivo filosófico, tá? Então veja que coisa interessante, né? Você pode dizer que quem quiser pode pegar, fazer o que quiser com esse programa, dar o código-fonte, vende, não vende, dá de graça, etc. Mas não interessa. O problema aqui é filosófico, tá? DRM é um programa utilizado para restringir liberdade. Então veja que coisa interessante, tá? Então a ideia é que, sei lá, aquela música, né, aquele vídeo que você baixou do Netflix para assistir depois, ele não vai funcionar em outro equipamento, tá certo? Ele vai funcionar no teu Media Player, sei lá, no teu equipamento que você tem a licença, né? Pagou para usar, né? Isso, o Netflix. E de repente tá, o DRM pode até verificar, né? Se você está pagando ainda, porque aquele vídeo que você baixou, aquele filme que você baixou para assistir mês que vem, de repente nem funciona, né? Porque ele verifica que você não pagou, ou não vai pagar, na verdade, o mês que vem, né? Então, já que você não pagou, não tem direito de assistir, tá certo? Então, a ideia do DRM é restringir liberdade. Então, para a galera do software livre, tá certo? Não interessa se ele é feito de forma livre, tá? O que interessa ali é que esse programa livre está restringindo liberdade. Você não vai conseguir pegar o DRM, não é isso? E hackear ele de forma que ele vai permitir que aquele filme, né, que era licenciado, tinha algum direito autoral, possa ser assistido, né, fora das condições, né, isso, fora do equipamento que está autorizado ou fora, né, do período onde você está pagando a taxa do serviço. Beleza. Caso nenhuma daquelas 4 liberdades, tá, do software livre sejam violados, tá certo? Um open source também seria um software livre, tá bom? Então, um exemplo clássico é Linux, tá certo? Nas suas mais variadas versões, distribuições aí, tá bom? Todos eles, né, são código aberto e também são software livre. Beleza, vamos aí para Creative Commons, né, que é o que hoje em dia está na moda, né? Principalmente no mundo acadêmico, tá certo? Vocês vão ver aí. Bem, o problema em relação, tá certo, às licenças anteriores é que elas só eram para software, tá certo? Até o nome já diz, né? Freeware, free software, né? Isso, open source. Então tudo isso é código, né? Programa de computador. E o segundo problema é que cada empresa, né, isso vai ter algum termo, tá? Apesar de eles serem mais ou menos comuns, tá certo? Mas de repente pode ter uma vírgula no lugar diferente, não é isso? Uma palavra estranha ali no meio, que se ficou mal entendido, então de repente, né, isso a sua empresa pode estar usando aquilo de forma irregular, tá? E aí isso que a gente chama de passivo judicial, né? Então, o passivo judicial ele não é aceitável para grandes organizações, grandes empresas, porque obviamente isso gera grandes multas, não é isso? Uma coisa é uma padaria, né, tá violando uma licença. Outra coisa é uma empresa de 1.000 funcionários tá violando a licença, não é isso? A possibilidade de uma multa, né, é muito maior numa empresa de 1.000 funcionários do que numa padaria. Tecnicamente, né, a lei é igual para todos, né, isso? Mas uma empresa maior tem mais condições de pagar uma multa maior, né? Bem, então a ideia, tá certo, do Creative Commons é simplificar, tá certo, as licenças, tá? Diminuir, né, os termos técnicos aí judiciário. Então a ideia é você ter modelo padronizado, tá certo? E aí você pode usar esses modelos para um monte de coisa, tá? Não só software, tá? Mas para livro, para artigo científico, obra de arte, tá certo? Música, filme, mais um monte de coisa, tá? Então essa é a ideia do Creative Commons. A Creative Commons, tá certo? Ela usa imagens, tá certo? Que ela chama de marcas, tá? Vocês vão ver aí. Ah, sim, tem aí no documento, né? Tá aqui embaixo, né? Eu coloquei, tá? Para tornar explícito, tá certo, que pode ou não pode ser realizado com aquele produto, tá, aquela obra que você pegou, tá bom? Então essas imagens dizem respeito a quem está
né, usando o produto ou a obra, não a quem criou. Claro que quem criou pode fazer qualquer coisa, foi ele que criou, né? Então, tá, a Creative Commons, tá certo? Ela tem apenas 6 tipos de licença, tá? Então isso ajuda bastante. E ela tem uma tal de especial. Acho que daqui a pouco a gente vai ver. No próximo slide a gente vai ver o que significa essa licença especial aí. A versão que tem agora, tá? É a 4.0, tá certo? 2013, 10 anos atrás, né? 11 anos atrás aí já. E para usar, né, para escolher, na verdade, qual o tipo de licença que você quer para alguma coisa que você está criando, tá? Seja uma música, tá certo? Ou um artigo, tá? Ou um programa. Então a primeira pergunta é: você quer ser reconhecido? A segunda é: eu quero que a pessoa que receba o meu produto possa fazer uso comercial dela. E a terceira é: aquele cara, né, que pegou, sei lá, minha obra de arte, ele pode fazer alguma outra obra de arte baseado na minha, tá certo? E se ele fez, né, quais são os termos da licença do trabalho dele? É igual ao meu ou é diferente do meu? Beleza? Então esse último item aqui, obviamente, está ligado com o terceiro, tá? Porque se você não deixou, então obviamente, né, o cara não pode criar nenhum derivado, tecnicamente. O problema aqui, na verdade, é se você disser não para a primeira pergunta, né? Eu não quero ser reconhecido, tá? Então você fez alguma obra de arte aí, uma escultura, uma pintura, e não quer ser reconhecido por ela. Então é isso que ele chama de especial aqui, tá? É a tal da licença especial. Basicamente, tá certo? Você está dedicando o seu produto ao público. Por isso que ele chama de dedicatória, tá? Você está abrindo mão de qualquer direito que você tem em relação àquele produto, tá certo? Inclusive direito de ser reconhecido. Alguém pode pegar, tá certo? E dizer que foi ele que fez, beleza? Então você abriu mão, inclusive, disso aí, tá? E esse direito não pode ser revogado, tá certo? Então, se alguém recebeu, sei lá, uma obra de arte tua com CC0, é como chama isso aí, tá? Você não pode mais tirar o direito daquele cara, tá certo? Ele vai sempre, para toda a eternidade, ter o direito de fazer o que quiser, tá? Você abriu mão naquele momento, então tchau. Ok, então esse é o tal do especial, né? Que é o CC0, domínio público. Bem, os 6 tipos de licença, né, os outros 6, que são os formais, né, isso, eles usam até 3 das 4 marcas possíveis. São 6 licenças, 4 marcas, tá? Mas qualquer licença pode ter até 3 marcas aí. Então, tá, que marcas são essas aí? O primeiro é o desenho de uma pessoa dentro, né? Então isso aí é conhecido como by, ou seja, a pessoa seria você. Então, o que você está dizendo você recebeu o meu produto, tá? E você pode redistribuir, tá certo? Você sempre vai poder redistribuir. Desculpa, você não, a pessoa que recebeu, né? Ele sempre pode redistribuir, tá? Mas vai ter que reconhecer que você foi o cara que criou aquele produto, tá certo? Mesmo quando ele faz um derivado, tá? Então, se a pessoa pegar a tua obra de arte, tá certo? E fizer um derivado, uma obra de arte baseada na tua, com essa marca, tá certo? Ele seria obrigado a dizer que a obra dele, tá, foi baseada na sua obra, beleza? O outro é o cifrão cortado, né? Então é literalmente proibir, né? Isso. Então, se você usa essa marca, você está dizendo, né, que a pessoa que recebeu a tua obra, o teu produto, ele não pode fazer uso comercial daquela obra ou daquele produto. Então, se era uma escultura, por exemplo, ele não pode vender a escultura, tá certo? Se era um quadro, né, se era uma pintura, tá? Ele não pode usar aquele desenho seu, por exemplo, numa camiseta e vender a camiseta, tá bom? A camiseta teria que ser de graça, né? Ah, não, mas estou cobrando é a camiseta, não interessa. O problema é que tem o desenho, né, a arte que você fez, tá? E você disse que ela não poderia ser usada de forma comercial, beleza? Inclusive derivados, tá?
cara não pode pegar. Lembra que isso aí é em relação a como o cara pode usar o teu produto, né? Então, se ele recebe com esse cifrão, tá? Ele não pode usar nem o teu produto, tá certo? E nem o derivado do teu produto, tá? Então, se ele fizer uma arte baseada na tua, ele não vai poder vender aquela arte dele, tá certo? Porque você disse que ele era não comercial, mas tem uns três pontinhos em relação a isso aí que a gente vai ver mais adiante, tá? Porque o que não pode ser vendido é o derivado, tá? Se você quiser proibir derivados, tá certo? Então, sei lá, eu fiz um desenho, né, escrevi um livro e não quero que ninguém, né, faça um derivado desse livro, ou seja, crie uma versão nova, né? Ou faça alguma modificação na minha obra. Então você coloca esse aí, esse igual, literalmente significando isso, né? Não pode ter nada diferente do meu, tem que ser igual ao meu. Então, basicamente, você está dizendo que nenhum derivado pode ser distribuído. Observe que ninguém pode proibir alguém de fazer alguma coisa em casa, né? Então, eu posso pegar um desenho teu e fazer algumas modificações nele. O problema é que quando você coloca isso aí, né, significa que eu, que fiz um desenho baseado no seu, só posso usar, né, para mim. Não posso dar para ninguém, tá certo? É somente de uso pessoal. Tá certo? Porque eu peguei alguma coisa que dizia que não poderia ter derivado. E quando eu peguei, eu aceitei isso aí. Então, os derivados são de uso pessoal, né? Não posso distribuir, não posso dar para ninguém, ok? Então, sem derivação está dizendo isso aí, tá? E aquele Czinho ao contrário, vocês lembram aí, né? Do copyleft, né? Mas a diferença é que ele botou uma setinha, né? Isso. Estão vendo aqui, né? Tem uma setinha. Então esse é diferente do copyleft, né? Não é o mesmo símbolo do copyleft. Esse cara é conhecido como share alike, né? SA, que traduzindo seria compartilha igual. Como assim? Observe, esse compartilha igual não é em relação ao seu produto, tá? Não é para compartilhar a obra de arte igual. Isso aí isso é derivação. Compartilhar igual tem a ver com a licença, tá? Por isso que é um C ao contrário, parecido com copyleft, né? Então, quando eu coloco isso numa obra minha, tá? Eu estou dizendo que se alguém fizer um derivado, esse derivado vai ter que ter a mesma licença que eu coloquei, tá bom? Então, se eu disse que não uso comercial, então a pessoa que recebeu o meu produto não pode vender o meu produto, né? Ou colocar o meu produto em alguma coisa que pode ser vendida. Lembra aquele desenho, né? Então, o meu desenho não pode estar na camiseta, a camiseta ser vendida. E nem tampouco, né, o desenho que o cara fez, que seria um derivado, tá certo? Então, se o cara fez um desenho baseado no meu, ele é um derivado e por causa daquele cifrão cortado, ele também não pode, né, colocar o desenho dele na camiseta e vender. Mas aí o que acontece? Se eu não coloquei esse Czinho ao contrário, tá? Eu estou permitindo que o derivado ele tenha outra licença, uma licença diferente da minha. Sacou aí? Então, o derivado pode dizer, por exemplo, que ele pode ser vendido. O derivado dele pode ser vendido. Ele não pode, mas o derivado dele pode. Então, o share alike tem o objetivo de evitar isso, tá certo? Evitar que um derivado possa ter condições diferentes do seu. Então, é exatamente o que eu estou usando lá embaixo. Vocês estão vendo aí, né? Eu estou usando by, ou seja, eu quero ser reconhecido, não é isso? Então, se você pegar meu slide e usar algum slide seu, eu gostaria que você dissesse, ó, usei alguma coisa de Lean, né? Eu não quero, tá certo, que seja vendido. Então você não vai poder pegar o meu slide, colocar alguma, sei lá, algum material e vender para algum lugar, tá certo? E por causa daquele Czinho, significa que você é obrigado a preservar essas minhas restrições. Porque se não tivesse esse Czinho, você poderia fazer um derivado, tá certo? Mas que você não poderia vender, mas aí no seu derivado você tirava o cifrão. E aí, quando alguém fizer o derivado do seu derivado, ele vai poder vender ou colocar em algum produto que pode ser vendido. Beleza? Então, esse Czinho aqui, né? Ele é similar à ideia do copyleft. Ok? Qualquer derivado
ele vai ser obrigado a preservar essas restrições que eu coloquei aqui. Vai ter que ter um BY, vai ter que ter o NC, né? Não, de uso não comercial, e vai ter que ter esse Czinho ao contrário de copyleft também. Beleza, basicamente tá, a ausência de uma marca indica que aquela restrição não é aplicável, tá bom? Então, se eu não colocar o igual, tá? Isso significa basicamente que eu não estou proibindo ter derivado. Então é basicamente isso aí. Então a questão na verdade é somente a pessoa, né? Porque quando você não coloca a pessoa, você está colocando em domínio público, tá certo? E aí quando você coloca em domínio público, lembra, né? É obrigado a colocar o CC0, não é isso? A marca do CC0. E aí quando você fizer isso, né? Quando colocar o CC0, não pode usar mais marca nenhuma. Afinal de contas é domínio público, né? Qualquer um pode vender, qualquer um pode modificar, qualquer um pode fazer o que quiser. Beleza? Então, basicamente, né? Não colocou o primeiro, tem que colocar o CC0 e não pode colocar mais nada. Bem, a ausência do cifrão cortado é meio óbvio, né? Então, a pessoa que recebeu meu produto pode vender ele. Então, se o meu material não tivesse esse cifrão cortado, significa que você poderia pegar, né, isso, o meu slide e vender como parte de algum material seu que você fez para alguma outra coisa, tá? Mas aí lembra, né? Com esse cifrão, qualquer modificação sua também não pode ser vendido, tá? Lembra, esse cifrão você está recebendo, então você tem que respeitar ele. Então, se você fizer algum derivado, você não pode vender. Observem que eu não estou proibindo derivado, né? Não tem um igual, tá certo? Então, a ausência, né, do igual indica que o derivado pode ser distribuído. Então, eu permito que você faça quantos derivados quiser. O que eu não permito é que você possa vender ele, não é isso? E nem modificar as restrições. Que no caso seria a liberdade, né? Você não pode modificar a liberdade de quem está recebendo esse produto aí. Beleza? Então, a ausência desse Czinho ao contrário indica que o derivado não precisa ter o mesmo tipo de licença, né, do trabalho original. Ok, bem, aquelas quatro marcas, né, podem ser usadas de 6 formas diferentes, tá? A primeira é aquela quando você disse sim para aquela pergunta, né? Eu quero ser reconhecido. Porque se você disse não, então vai ter que usar o CC0. Sim, quero. E só respondi sim para essa pergunta, para as outras não. Então, nesse caso, a marca que você vai usar é o BY, tá certo? E o CC está aqui somente para dizer que essa marca aqui, né, isso é do Creative Commons, tá certo? Porque senão podia ser, sei lá, banheiro, né? Beleza. Então, basicamente, tá, quem recebeu um produto, um livro, tá? Peguei um livro que tem escrito isso aqui, ou peguei uma imagem, né, que tem escrito isso aqui. Então, basicamente, você está dizendo, desculpa, você não. O que isso está dizendo é que você pode fazer o que quiser, tá? Desde que diga que decreto, né? Ao criador original, beleza? Então a quem fez aquilo ali, né? Mas aí você pode fazer o que quiser, vender, modificar, distribuir modificado, tá certo? Inclusive mudar os termos, ok? Então você pode pegar uma obra de arte, tá? Um material que tem isso aí, modificar o material e modificar os termos, ok? O segundo tá em ordem de restrição, tá certo? Do menos restritivo para o mais restritivo, tá? O segundo menos restritivo, tá certo? É o que diz que eu quero ser reconhecido, tá? E qualquer coisa que você faça, né, qualquer derivado que você faça do meu trabalho, eu quero que você compartilhe com o mesmo tipo de licença. Ou seja, você vai ter que compartilhar com esse mesmo BAS SA. Okay? Você não vai poder adicionar outra restrição. Por exemplo, dizer que a modificação que você fez não pode ser vendida.
tá bom? Porque observe, esse não está proibido de ser vendido. Então, se ele não está proibido de ser vendido, você não pode proibir o teu derivado do meu de ser vendido também. Massa? Então, os derivados têm que ter a mesma licença, tá certo? E o carinha que fez o original, ele tem que ser reconhecido por isso aí. Depois vou mostrar aí, tá? Como é que isso é feito. Então, assim, ou seja, ao contrário, né? Basicamente, ele é compatível com copyleft. A diferença desse aqui agora, né, é que eu não estou usando o share alike, tá? Eu estou usando o NC. Então, é por isso que ele é mais restritivo, tá certo? E o share alike, ele permite o produto ser vendido. E aqui não, tá certo? Aqui eu estou dizendo que você está recebendo um produto meu que não pode ser vendido. E se você modificar, a sua modificação também não pode ser vendida. Ou não pode gerar receita, basicamente, né? O que você fizer a partir do meu não pode gerar receita, ok? Então, basicamente, né, sempre vai ter buy, tá? Então, sempre o carinha que fez o original vai ter que ter crédito disso aí. E esse crédito tem que ser repassado adiante, ok? Então, se eu fizer um derivado de alguém, eu vou ter que dar crédito desse alguém. E se alguém fez um derivado do meu, aquele cara vai ter que dar crédito pro cara original, tá certo? E aqui tá aquele detalhezinho, né, que eu tinha comentado lá no começo. Apesar de eu dizer que você não pode vender o meu, nem pode vender o seu derivado, mas aqui eu não restringo o tipo de licença que você está usando no seu derivado, né? Então você pode fazer um derivado e tirar o NC dele, ok? E aí significa que o derivado dele vai poder ser vendido. Massa? E aí, para evitar isso, obviamente, né? Eu coloco SA, né? Então, tem aí exatamente o que eu estou usando, né? Isso, by NCSA, né? Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Você não pode vender o meu trabalho, nem pode vender o trabalho que você fizer baseado no meu. E, não é isso, o trabalho que você fez baseado no meu tem que ter exatamente essas mesmas restrições. Ou seja, alguém que pegar o seu trabalho que é derivado do meu também não vai poder, não é isso, vender o derivado dele, porque o derivado dele vai ter que ter essas mesmas restrições, by NCSA. Interessante é que essa não é a mais restritiva, tá? Exatamente porque eu não estou proibindo você de fazer derivado, né? Eu estou apenas restringindo o que você pode fazer com derivado. Massa? Que é exatamente esse caso aqui, mas observe que esse não tem um SA, tá? Esse aqui só está dizendo que não tem derivações. Inclusive nem faz sentido ter o SA, né? Vou deixar para vocês pensarem, tá? Eu não vou dizer isso não. Eu não vou responder essa pergunta não. O ByND, tá certo? Ele não faz sentido ter o SA, tá? Buy significa que o carinha que fez o original quer ser reconhecido, tá certo? E o ND está dizendo que o carinha disse que você não pode fazer derivação nenhuma. Naquela ideia que se você fizer de uso pessoal, não pode ser distribuído, tá certo? Ele não fala em relação a dinheiro, tá? Lembra que aqui não tem o cifrão, né? Então significa que ele não está proibido você de vender o produto original, tá? O que você está sendo proibido é de fazer derivados. Ah, sim, uma coisa interessante, tá? Uma tradução pode ser considerada um derivado. Ah, mas só traduzir igual. Aí é complicado, tá? Tradução igual é um troço complicado. Então, toda tradução, tá certo? Tem alguma mudança leve no significado, ok? É possível que se o autor soubesse bem aquela linguagem, ele não concordasse com a tradução, tá bom? Não sei quantos de vocês já passaram por isso aí. Eu tenho o livro original, digamos, em inglês, tá certo? Eu tenho a cópia dele em português, né, que foi traduzido, obviamente. E sempre, tá? Sempre quando eu olho um parágrafo, eu penso assim, poxa, mas eu não teria traduzido desse jeito. Ok? Observe que eu não sou o autor do livro, né? Eu só estou pensando cá comigo que não foi uma boa tradução aquilo ali. Tá? Imagine então o que é que o autor vai achar, tá certo? Então é por isso que uma tradução
ele é considerado um derivado, beleza? Então o ND tecnicamente proíbe inclusive, né, traduções, tá? Tem gente que pode achar isso restritivo, né? Mas a princípio isso é o significado. Bem, então finalmente esse, né, é o sexto, né, é o mais restritivo de todos, tá certo? Não tem uso comercial, tá certo? Então, ou seja, você não pode vender o meu produto, tá? E você também não pode fazer derivação do meu, ok? O cara tá pensando, poxa, mas se eu podia mexer aqui e ficar um produto super legal, né? A obra podia ficar muito melhor, muito mais bonito, mas não interessa. O ND aí está proibindo, né, a pessoa que recebe de fazer um derivado, ok? E o NC está proibindo ele de vender o original, o meu, tá? Então, basicamente está dizendo que o produto, né, ou a obra, ele tem que ser compartilhado exatamente igual, tá certo? Sem fim lucrativo, beleza? Bem, eu tinha dito lá no começo, né? O Creative Commons, né? Isso está sendo muito, mas muito usado hoje em dia, tá certo? Então você tem muitas editoras, tá? Tá aí, né? Portais de publicações, o da Caps, por exemplo, né? Se vocês forem lá, vocês vão achar muitos livros, né? Não sei se todos, tá? Mas muitos livros que foram feitos, né? Isso por autores que estavam recebendo bolsas da UAB, tá bom? Ou vai estar lá no Educaps, ou vai estar, né? Isso em algum portal aí de alguma universidade disponibilizando de graça, tá? Quem procurar acha, né? O portal de periódicos da UFPE também faz isso, tá? Ele recomenda que use Creative Commons, né? Para colocar o artigo lá. E The National Archives, né? Do Reino Unido, tá certo? Que é público, é um órgão, né? É do governo. Ele também requer, tá certo? Licença Creative Commons para estar lá no archive. E muitos órgãos, né, que fomentam pesquisas, tá, eles também exigem que as pesquisas sejam publicadas usando Creative Commons. Então a ideia é que se você está recebendo verba, né, isso é uma bolsa, né, para fazer alguma coisa, então aquela coisa não é sua, né, aquela coisa é pública, né. Então alguns órgãos de pesquisa estão exigindo isso hoje em dia, tá? Então, como é que eu marco um trabalho? É isso, poxa, tá, eu tenho que usar, né? Como é que eu marco? Então tá aí, né? Da própria Creative Commons, tá certo? Se vocês forem nesse site, aí vão encontrar vários exemplos, tá? De como marcar. Como é que eu marco uma obra de arte, né? Isso, como é que eu marco um livro? Como é que eu marco um artigo? Então lá vai ter vários exemplos disso. E nesse QR Code, tá? É o mesmo link, tá certo? Eu só joguei no tradutor do Google. Tá? Então o tradutor do Google tá traduzindo esse site. Então basicamente é o que esse QR Code faz aí, tá? Ah, e se na verdade, né, eu estou pegando alguma coisa, né, isso, e estou criando um derivado, tá? Então como é que eu indico isso, né? Como é que eu indico que esse meu trabalho na verdade é um derivado de um trabalho de alguém? Então, dessa mesma forma também tem, né, um link, tá? A Creative Commons, né? Tem lá um link mostrando exemplos, né, de como você atribui, né, como você reconhece, né, isso, o trabalho original que você usou para fazer o seu, beleza? Então, esse QR Code é a mesma coisa, né? Ele vai levar para aquela página traduzida. Ok, bem, tem mais uma marca, tá? Que não tá lá no começo. Lembra que eu falei de 6 mais um, né? Esse aqui não tá naquele mais um, não, tá certo? O mais um é esse carinha aqui, né? Do lado direito, que é o CC0, né? Essa marca aí, tá? É uma marca de domínio público, mas uma marca de domínio público de alguém que não é o autor, não é o detentor do direito autoral do produto, tá certo? Então, basicamente, tá, isso é colocado em produtos, tá certo? Que perderam o período de proteção. Lembra aqueles 70 anos depois da morte, não sei de que? 70 anos da primeira exibição. Então, tá? Quando isso acontece,
alguém pode colocar essa marca naquele produto, naquele filme, por exemplo, ou naquela música, tá? Então, sei lá, tá ali para baixar do site e tá essa marca junto ali, tá certo? Então, basicamente, né, o período de proteção ao direito autoral, né, tá expirado. Certo, mas aí é complicado colocar isso aí, tá? Se é uma obra brasileira, tá certo, nacional, aí é tranquilo, né? Você sabe exatamente qual é a lei. Só não está exatamente correto ali, tá? Porque eu falei 70 anos da morte, né? É do ano depois da morte do cara. Então, se o cara morreu em janeiro, os 70 anos começam a contar somente no próximo ano, tá certo? Então tem uns detalhezinhos, tá? Então quem realmente quer ver isso aí tem que olhar a lei. Tem pequenos detalhezinhos que eu não coloquei para simplificar. O problema aqui, tá? É se a obra, o produto não é nacional, tá? Se ele é estrangeiro. Então, como é que você garante, né, que ele está realmente fora do período de proteção? Tá? Você conhece a lei daquele país, tá certo? Teve alguma outra lei que modificou aquilo e você não está sabendo, tá? Então é complicado, tá certo, para produtos, né? Algum brasileiro colocar isso em um produto, tá certo, do estrangeiro. Então, se é uma coisa dos Estados Unidos, tá? Então é melhor que alguém de lá coloque, né? Alguém de lá que conhece a legislação, tá certo? Então, para o brasileiro é mais fácil de colocar. E, né, mesmo tendo essa marca, tá? O seu produto não pode, de forma alguma, sugerir, tá certo? Que o detentor do direito autoral original está concordando com o seu uso. Então, veja que interessante aí, né? Mickey é um bom exemplo, tá? Que é exatamente essa referência aí embaixo, tá certo? Então, dê uma olhadinha aí, que é bem interessante. Então, finalmente, né? É finalmente mesmo, tá? Expirou o direito autoral do primeiro desenho do Mickey, tá? Então, a princípio, né? Qualquer pessoa pode usar, tá certo? Mas não pode usar dessa forma 2 aqui, tá? Não pode usar de alguma forma que sugira que o detentor tá concordando, tá, com o uso do desenho, beleza? Então, dê uma olhadinha aí que eu acho que vai ser uma leitura interessante aí. Ok, então aqui estão as referências, tá certo? Eu deixei de forma clicável, né? Então vocês podem clicar isso aí no PDF. Eu acho que tem algum... Eu acho que esse aqui não estão lá, né? Então eu acho que eu vou mudar isso aqui, tá? Para deixar clicável também. Apesar de eu achar que, né, vocês provavelmente vão usar o QR Code aqui porque já vai estar traduzido. Mas é isso aí, gente. Obrigado então e até a próxima aula.